Vamos começar, pessoal. Quem chegando, vai se adequando. Silêncio, 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 silêncio. Para a aula de hoje, assim, esse vídeo de abertura que está aí, ele mostra uma corrida de 100 metros, que dá uns mais ou menos 10 segundos de corrida, 100 metros. Você tem uma velocidade aí de 10 metros por segundo, né? Então ele deve dar umas 10 passadas por segundo. 10 passadas não, deve ser deve ter 1 metro. Umas 10 passadas ou menos que isso, talvez umas 8 por segundo. E por que tá vindo o vídeo? Porque ele vai estudar hoje, tem algumas coisas. Primeiro, o conceito de impulso, tá? Quando você corre, o que você está fazendo ali? Você está empurrando o chão para trás, você ganha um impulso, o que você está fazendo? Você está jogando uma força ali em cima, então você tem uma projeção devido à sua força. E o impulso, a definição é como produto da força vezes o tempo de contato dessa força. Então significa que o impulso desse cara quando está correndo, aquele pé no chão, por exemplo, é a força que está aplicando vezes o tempo de contato ali no chão. Tá? Se ele pudesse ter, vamos falar, 4 pernas, né, que não seriam duas, né, você podia colocar 2 pernas simultâneas no chão e mais duas, o que você conseguiria com isso? Aplicar simultaneamente 2 forças com um mesmo intervalo de tempo, você conseguiria se projetar um pouco mais rápido. Tá? Outra coisa que a gente vai avaliar nessa aula é, além do impulso, arrancadas, tá? Como que é a modelagem de uma arrancada dessa de 100 metros e por fim a gente analisar um pouco o gasto energético e potência numa corrida de 100 metros também. Tá? Então antes, é um conceito não muito evidente, você pode definir impulso com uma força aplicada vezes o tempo de duração. Tá? Se você escrever a força igual a massa vezes a sua aceleração, isso você pode simplificar unidimensionalmente, por exemplo. Não precisa ser unidimensional, pode ser nessa direção aí. Você pode escrever isso aqui como a massa delta V, delta T. E agora você tem delta T F igual a M delta V. Você tem aqui impulso e aqui variação do momento linear, tá? Então é uma forma de representar. Qual que é a vantagem disso? É muito difícil você medir força algumas vezes, tá? Enquanto que a velocidade é mais fácil. Então se você pegar uma bola, jogar contra a parede, você não sabe o tempo de contato daquela bola, você não sabe a força que você colocou. Mas se você medir a velocidade antes e depois, né, desse contato ali, você consegue talvez saber quanto que é esse impulso e aí talvez chegar no valor da força e do tempo de contato. Nesse caso aí você tem força e tempo que você não sabe, então eu acho que é um pouco mais difícil. Mas se você soubesse o tempo de contato, você consegue saber a força. A gente já vai ver alguns exemplos. Mais precisamente, ou seja, uma forma de descrever melhor isso, se f for uma função no tempo, você pode escrever o impulso como a integral
F de t, de um tempo 0 até um tempo 1, quando você tem, por exemplo, a sua força variando algo e quando que a força varia dessa maneira, por exemplo? Em que situação? Geralmente ele é assim, né? Quando você fala que a força de contato, quando uma força que você aplica numa bola chutando é 1000 newtons, ele nunca vai ser um valor 1000 newtons constante por aquele tempo de integração que você está batendo ali. Ele é uma coisa contínua. E isso você pode ver nesta curva aqui, onde você tem a força, aquela linha tracejada, e esta linha tracejada, ela representa o valor, então normalizado pela força máxima, então a gente não sabe quanto que é aqui, né? Mas você tem aqui um valor que cresce, tem um certo valor, aqui tem um contato máximo, e depois decresce novamente quando o contato é 0, tá? Então isso aqui é um perfil, ou seja, o F varia em função do tempo. Então se você quer saber o impulso realmente, você não pode simplesmente pegar o ΔT, sei lá, de um segundo, isso aqui talvez, não sei, que tem que ler a legenda do trabalho aqui, que eu não tenho, então esquece esse T1, T2 aqui, T crítico, vamos imaginar que seja 1 segundo isso aqui. Então você não pode pegar 1 segundo multiplicado por força máxima, nesse caso que não está mostrando, vamos imaginar, se fosse 1000 newtons. Você não pode fazer isso, você pode fazer aproximadamente, você pode pegar a força média e multiplicar pelo tempo total de 1 segundo, por exemplo, nesse caso aqui. Quando você tem por exemplo, assim, você joga uma bola contra a parede a 9 metros por segundo. Aqui do lado você tem o valor da força que você registra. Isso aqui são dados simulados, tá? Mas deve estar bem próximo da realidade. É um valor de 1.800 newtons no máximo, deve ser uns 1.600 newtons aqui. A força ela começa a subir, atinge o seu valor máximo e decresce novamente quando ela está indo, quando está voltando, tá? Essa bola. E aqui você tem um valor, quando você tem 14 metros por segundo, 23 e 30 metros por segundo. O tempo de contato ele fica pequeno, se você observa aqui embaixo, no máximo aqui é 6 milissegundos, e aqui em cima deve ser em torno de 8 milissegundos. Tá? Apesar de ser o sinal mais ruidoso, ou seja, mas tem um valor bem alto aqui, enquanto que a força do impacto pico é de 6.000 newtons, aqui passa para 4 e pouco, 3, e aqui em cima 1.800. Se você soubesse se você considerar, vamos imaginar que essa força ela tem um valor algébrico, como T menos T0 sobre sigma, tudo isto ao quadrado. Que função que é essa? Vocês viram estatística, é isso? Tá certo isso aí? É sigma quadrado também? É sigma quadrado também? Então você tem um T
T0 aqui, centrado, né, se for o caso. Se fosse igual a zero, seria ela centrada na origem. E você tem um valor de pico, por exemplo, que eu não sei quanto que é. O que você pode fazer quando você calcula o impulso é usar uma função que descreve isso aí ou usar um valor médio. Se você pensar no valor médio, como é que você estima isso, né? Se isso aqui fosse, por exemplo, 1000 newtons, você pode pegar o valor médio e simplesmente dividir por 2. Sei lá, 500, você faria isso aqui. E você pegar o tempo completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é 1 segundo. E aqui é 0,5 segundos. Então você pode falar que o seu pulso vai de 6, 7, 8 até 0,8 segundos. Se você considerar um valor médio, significa que você está considerando que esta força age assim. Tá bom? É válido isso? É válido. Aqui é válido. Que a área em vermelho é igual à área, quando nós fazemos essas aproximações, né? É igual à área em preto. Se você escreve ou você faz a integral, como eu fiz lá em cima já, ali, ou você fala que impulso igual a força média vezes o delta T. Se nós pegarmos o exemplo anterior, em que você tem uma parede, e aí você chega com uma bola, você joga essa bola contra a parede, como e você tem aqui um V0 de menos 9i, sabendo que nosso sistema de referência está aqui, IJ. Neste momento, quanto que é a força de contato aqui, de força de reação, devido a a bola encostando na parede? 0, não é? Num valor máximo, onde você tem ela bem achatada, você pode falar que o CV nesta hora aqui igual a 0. E quanto que vale essa força? Máxima, pico. E por fim, quando essa bolinha volta, então o seu último contato aqui, ela sai com uma velocidade final, tá? Que você não sabe qual que é. E nesta hora, qual que é a força aqui? 0 novamente, ou mínima. E essa força final, se nós considerarmos que nós temos um fator de restituição de... O que significa 0,87? Na colisão com a parede. Significa que a sua velocidade final, que está saindo aqui, ela é igual a... Inverte o sinal de 0,87%, né? Do seu valor V0. Uma forma prática de calcular é essa. Você solta uma bolinha a 1 metro, você mede que altura que ela volta. Se ela voltar a 60% da altura de 1 metro, seria 0,6, você tem uma restituição de 60%. 0,6 no caso aqui.
E quando você compra bolinha, você sempre gosta de uma bolinha que pula bastante, né? Então você vai lá, você pega ela, você solta, ela pula bastante. Eu falei, essa eu quero comprar, porque essa vai ser bem divertida, né? Então você vai ter uma velocidade final de menos 0,87 vezes menos 9 de 7,83 na direção I. E a velocidade inicial foi de menos 9 na direção I negativo. Se você calcular o momento como m delta V, e o nosso m eu chamei a bolinha nossa de 450 gramas, você vai ter aqui 0,45 vezes 7,83 menos 9 mais 9, que vai dar um delta P de 7,5. Qual a unidade de momento? Qual a unidade de momento linear? Newton segundos? Bom, se eu falei que o impulso é força vezes tempo e é igual à variação de momento linear, então eu lembrei que pode ser newtons vezes segundos. Certo? Certo. Isso está aqui. O que vai nos dizer isso? Bom, uma ordem de grandeza só. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, lembra que eu peguei esses dados aqui dessa figura. E eu falei aqui que eu tenho uma força pico de, nesse primeiro caso aqui, de uns 1.600 newtons e uma velocidade e um tempo de de contato 0,008 segundos. Tendo isso, você pode calcular um impulso como uma força média vezes o delta tempo, e a minha força média eu chutei, por exemplo, de 800, 1.600 dividido por 2, vezes 8 vezes 10 na menos 3. Isto deu um impulso de 6,4 newtons segundo. Isso foi só para mostrar que aproximadamente é igual à variação de momento. Se nós tivéssemos pegado aquela curva certinha, bonitinha, ajustar um perfil em função do tempo, multiplicar pelo tempo, provavelmente a gente chegaria mais próximo ao valor que a gente fez pela variação de velocidade. Porque a velocidade não tem erro, né? A massa é 450 gramas, variou de 9 para um certo valor, fez a conta, você acha mais fácil. E aqui não, aqui você fez uma aproximação. Outra possibilidade de nos divertirmos com o impulso é na corrida, na caminhada. Lembra dessa imagem aqui, né? Onde você tem a força de contato, que é a linha cheia, e a força de atrito na horizontal, que é a sua força de propulsão que você vai ter quando está caminhando, certo? Então essa, numa corrida que
que ele chama de rápido aqui, não deve ser o Usain Bolt, né? Você tem um valor, você vê que tem um perfil aqui super rápido, um transiente, e depois atinge um valor máximo, que deve ser mais ou menos esse valor aqui, tá? E esse valor é em kilonewtons, então deve ser 0,5 kilonewtons. Isso significa que sua força de atrito é de 0,5 kilonewtons pico, mais ou menos ali. E se esse transiente for desprezado, isso aqui dá um valor mais ou menos constante, vamos chamar de 0,5 kilonewtons, ele está agindo por esse tempo aqui, ó, 0,13 segundos. Ok? 0,13 segundos. E aqui está dando 500 newtons. O que eu calculo com isso aqui? Eu consigo calcular o impulso. Eu vou chamar aqui a força média como transiente, é um platô, eu vou chamar isso aqui de 500 newtons, certinho, e o outro era 0,13 segundos. Isto dá um impulso de 65 newtons na direção I. Na direção que você está, na direção da força. O que eu quero fazer? Bom, isso é para uma caminhada, né? Para uma corrida. Será que é uma corrida rápida padrão Usain Bolt? Tomara que não, né? Provavelmente não. Vamos comparar. Isso aqui foi um dado que eu não sei nos que termos foram obtidos, né? Esse gráfico aqui. Oh, foi mal, Newton segundo. Força vezes tempo. O que nós podemos agora, para uma corrida padrão Usain Bolt, nós podemos calcular o quê? O impulso como variação da sua velocidade. A gente pega um gráfico, tem uma referência aqui embaixo, em que ele calculou a velocidade ao longo... Ó, o primeiro gráfico aqui em cima é a distância percorrida, 100 metros, e aqui embaixo, tempo em segundos. Velocidade e aceleração. Tem uma linha vermelha e uma azul. A vermelha é o Bolt e o azul é o Richard Thompson. Deve ser o segundo aqui. Isso aqui foi uma outra corrida, tá? Deve ser o cara que está bem mais aqui atrás. Não tenho certeza. Para agora, eu quero que você saiba o seguinte. Tá vendo em um segundo aqui? Qual que é a velocidade que ele tem? Esse 10 aqui não é 10 não, tá? Esse aqui é 0 de velocidade, 5. E aqui embaixo é 0, 5, 10 de aceleração. Então, para a velocidade, você tem para 1 segundo 5 metros por segundo. Se você fizer a conta como impulso igual a massa, velocidade final menos velocidade inicial, você tem a massa do Bolt de 8,5
80 vezes 5 menos 0, 400 newtons segundos de impulso. Onde é que está o erro aqui? Parece quase uma ordem de grandeza de diferença, né? Eu fiz isso para quê? Para comparar como que seria uma pessoa correndo usando um princípio, força e tempo, e o outro, quantidade de movimento. Por que deu tão diferente? Óbvio, né? O que eu comparei de errado? Erro não, né? Diferença. Não atleta. Comparei com atleta olímpico, né? Não foi? Não foi porque primeiro eu fiz só com uma passada? É isso. E aqui eu fiz para 1 segundo. É quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. O cara deu 3 passos em 1 segundo, provavelmente. 3 não, até mais. Vai, conta os passos aí. Aqui embaixo vai aparecer o tempo, eu acho. Quantos passos? Mais, acho que foi uns 6. É que ele é diferente. Como ele é diferente? Porque ele sai atrás dos outros, tem um vídeo dele. Não, na média. Os passos são iguais, ó. Ele sai atrás. Ó, vamos contar o de saída e contar 1, né? Que é 1, né? Já tá valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Se eu perdi foi 5 na verdade, né? Então significa que para o Usain Bolt nós usamos, então foram 5 passadas. E aqui foi uma passada. Quanto é que dá 5 vezes 65? 325. Tá coerente agora, né? Próximo. Diferença então quer dizer no atleta e não atleta. E aqui foi uma passada. E aqui foram supostamente de 5 ou 6 passadas. Você está lá em cima de uma plataforma e você dá um salto. Então você vai fazer o impulso de um pulo na vertical. Vamos considerar aqui, ó, pulo na vertical. E esse pulo na vertical, você pode pensar assim. Se você estiver mais ou menos parado, então você vai ter sobre o seu corpo uma normal, que eu posso somar como N apenas, né? N igual a N1 mais N2. Aqui você tem a força peso, isso na condição parado. Ou
antes do pulo. Agora, durante o pulo, o que vai acontecer? Quando você está fazendo a propulsão, você está na mesma posição, só que está fazendo força agora. Pode juntar as pernas aqui, ó. Fazer aquela posição assim. Melhor. Aí você está aqui pulando. E durante o pulo, você ainda tem a sua normal, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma balança, né? Você tem ainda a sua normal, ainda tem o seu peso. Só que quais são esses diagramas de força que eu estou fazendo aqui? É diagrama sobre quem? Sobre a pessoa, né? Eu quero estudar a pessoa. Então, quais são as forças sobre ele? Antes era só o peso agindo no campo gravitacional e é normal. Agora é isso mais a força que você está colocando contra o chão. Então, essa força eu não vou desenhar. E o que vai aparecer aqui vai ser uma força de... eu chamei de R. Que seria uma força de propulsão das pernas, empurrando o chão, e aí surge uma força aí de reação. Força de reação sobre a pessoa. Bom, é só para lembrar ainda, se você somar as forças aqui, como que era o nosso exercício anterior? Nós falamos que isso aqui era igual a zero, né? O lado esquerdo. E a outra aqui, se você somar agora as forças, vamos imaginar que é durante o pulo. E aí você vai ter isso igual, não mais igual a zero, né? Isso você pode considerar que é uma... vamos considerar na vertical ali, né? Só na direção J. Então você vai ter isso aqui igual a massa vezes aceleração. E como você tem aqui a força... normal mais o peso igual a zero, e essa normal mais o peso aqui igual a zero, mais a força de propulsão ali de FR, isto é igual a MA, eu posso falar que isso é igual a M, delta V, delta T, e você tem aqui a força de reação, delta T igual a massa sua vezes ΔV. E o que é esse ΔV aqui? ΔT, tudo bem, é o contato. FR, que você não sabe, né? Mas você pode calcular. É a massa da pessoa. E o ΔV seria... V0 seria o quê? Inicial durante a força. Quer dizer, qual que é aqui? É inicial durante a aplicação da força. Numa condição mais didática, é você ficar parado, o cara, né, pega ali embaixo, pega você e te joga para cima. Joga um FR para cima. É isso. Só que o V0, o que é o V0? É quando você começa... Vamos fazer um gráfico aqui da força FR. Como que vai ser esse gráfico de FR? O FR é positivo? É. Vamos imaginar que seja 100 milissegundos o pulo. 100, aqui tem 50, 25, 75 milissegundos. O V0 é aqui, ó, no começo. Quando a força começa a subir, e aqui ela cai. Aqui na frente, quanto que é o V0?
Quanto que é o V0 quando você começa a sair do lugar? 0. E aí depois você atinge o máximo da força e depois lá no final, quando você inicial durante a aplicação da força. E o V final é quando é a velocidade final, obviamente, né? Que seria a decolagem. Decolagem do chão, saindo do chão, do solo, da plataforma que você está. Onde que é isso? Onde você desprende, onde é que não tem mais contato. Onde é que você não tem mais contato num gráfico aqui de FR? O lugar que você não tem mais contato é aqui, ó. V final. E quanto que vale o V final aqui? Dá para calcular. Tá aí. FR vezes ΔT igual a sua massa, V final menos V inicial, onde ΔT é 100 milissegundos, FR é um valor aqui, tá? E o V final seriam esses valores aí. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, esse aqui é um valor real de uma pessoa que ficou em pé, em cima de uma balança, e ela registra 700 newtons. Aqui, 700. Chega uma hora aqui em 3,9 segundos, ela se prepara para o pulo e pula. E a balança registra 1050, 1100. E aí depois o sinal cai um pouquinho, mas ainda fica acima do seu peso, e depois sobe mais um pouco, e aí depois você cai aqui, tá vendo? Tem uns pontinhos aqui, ó. Vai caindo, caindo, caindo e zero. 4.4, 4.6. Qual que é o tempo de contato aqui? Não é o tempo de contato, desculpa. O tempo de contato tá parado uma hora em cima, é uma hora, né? Mas qual que é o tempo que a força que você está fazendo, que seria aquele tempo de contato com a força agindo, nesse caso aqui? Eu colocaria, a partir daqui, né? Que seria 4,0, até... Eu acho que até quando começa a cair aqui, né? Se considerando a parte mecânica, né? 4,5. 0,5 segundos. Por que dá essa ondulação aqui, será, hein? Dois pés juntinhos, sem movimento de braço. Quando começa a subir aqui, não, ela pode se agachar, não vai registrar nada. Provavelmente essa ondulação aqui, né? Agachou, você faz algum movimento aí, algum ruído, né? Então, esse primeiro pico é quando você decide pular, né? Quando você aplica a força, empurra para baixo. Só que tem não sei se você quer dizer isso, né? Articulação, né? Você está com as pernas dobradas, ali está jogando para cima, que você deve ter algum movimento adicional ali, talvez, com o pé ou com o joelho. Tipo, o primeiro seria, se você pensar numa catraquinha ali, né? Seria o seu pé que está ali, que pode fazer esse movimento, e tem o seu joelho ali, que tem formando um L. Então, a primeira mola que você desprende é o joelho. E provavelmente o adicional, um delta ali que você ganha de alguns newtons, né? Parece aí que você ganha alguma coisa adicional ali. Do tipo, se você não fizesse o movimento do pé, ele ia parar aqui, ó. Ele ia descer aqui, ó. Mas como você dá mais um negócio adicional, acho eu, você tem ainda mais uma subidinha ali e logo depois você cai. Então, nesse exemplo, qual que seria a força da sua perna? Nós já sabemos que o ΔT quanto a gente falou? 0,5. Quanto que é o nosso FR aqui? Eu fiz um chute aqui de 300 newtons. Um valor médio de 1000 aqui em cima, né? Então esse pico para cima, esse aqui para baixo, anula, então deve ser algo assim. Se você pensar em valores médios,
Isso dá um FR de 1000, mas como o seu peso é 700, então você tem que considerar que a sua força de reação ali vai ser de diferença, 300 newtons, na direção J. Se você fizer isso, você pode pensar que o seu impulso é a força média vezes delta tempo, igual a massa delta V sobre delta V. Quanto que eu usei? 300, 0,5, 80... 1,87, aproximadamente 2 metros por segundo. Se o ΔV é isso, e eu sei que o meu V0 é 0, o meu final é igual a 2 metros por segundo. O que é isso? Decolagem. Decolagem, eu falo que está decolando, decolou, saiu do chão. Saiu do solo. Tendo isso, né? Você pode agora calcular o quê? Por exemplo, quão longe é esse pulo, né? Qual que é a altura que você pulou do centro de massa? Se o seu centro de massa está aqui, centro de massa durante a decolagem, e aqui você está no o seu ponto máximo. Então você subiu quanto? Delta Y. E você consegue calcular então como você tem o seu V final agora aqui, né? Não é mais V final, né? É 2 metros por segundo. E aqui em cima é 0 metros por segundo. Sabendo que o seu valor G é tanto, e você pode colocar aqui que usar cinemática, V final mais 2 vezes a aceleração delta Y, dois vezes, aqui é negativo, né? Delta Y, que você vai conseguir um valor de 0,25 metros. O que é isso aqui? A altura do pulo. Mas aqui você consegue ver já que pulando, você consegue chegar na velocidade. Agora pode fazer o caminho inverso, né? Se você saber o tamanho a altura do seu pulo, você consegue saber qual que foi a sua velocidade de decolagem. Saber a velocidade de decolagem, sabe só a massa. E você não sabe o tempo de contato do pulo e não sabe a força, mas sabe o impulso. Eu estou fazendo um caminho reverso aqui só. Então você vai chegar numa hora e você não vai conseguir diferenciar esse produto aqui. Então você consegue chegar no valor de impulso, mas você não consegue saber no valor da força nem do tempo de contato. Mais um assunto de arrancadas. Bom, já falamos de arrancadas, alguma coisa, falamos de impulso, né? Só que agora tem uma outra... É um modelo aqui de um artigo muito interessante, que ele quer modelar justamente essa curva aqui.
Esse aqui é o deslocamento que você tem durante uma arrancada nos primeiros segundos ali, de uma corrida de 100 metros. Então você vê que isso não é uma reta, né, com velocidade constante. Tem uma curva ali. E depois você chega num valor constante e aí sim você tem uma reta. O que tem de importante aqui na frente? Qual que é? O que faz aqui isso aqui ser mais curvo ou menos curvo? A sua força, o seu impulso, a força que você coloca, o tempo de contato com o chão. Então você consegue mensurar, nessa curva aqui, você consegue mensurar quão potente é o seu corredor. Depois, claro que você pode ver lá no fim quem ganhou também, né? Mas nessa hora aqui você pode estudar isso, ver como que é a sua arrancada, como que são as suas pisadas no chão e que te faz a propulsão. O conceito é o seguinte. Quando você está correndo, com uma certa velocidade, duas coisas principais estão acontecendo aqui. Uma força de atrito aqui que eu vou chamar de F, e tem uma outra força eu chamei de FR antes, eu acho. E tem uma outra força aqui, que é uma força de resistência, que é uma força de viscosa, que a gente chamou. Por que viscosa? Devido ao ar, né, que você tem aqui na frente, né, que você precisa vencer. E essa força viscosa de resistência do fluido que circunda você quando você corre, você pode escrever como negativo B, velocidade sua elevado a uma constante. Onde esta constante, o B também é uma constante, claro, né? Mas essa constante ela vale 2 quando você tem um corpo em queda livre. Ela pode valer 1,7 se for, por exemplo, uma bolha de ar na água, ou ela pode valer aproximadamente 1 para corredores. Corredores aonde? No ar. Especificamente para um corredor, você pode falar que a sua força viscosa aqui, ela pode ser igual a menos um sigma, a sua massa e a velocidade elevado a 1, tá? E a sua força de propulsão ela pode ser escrita da seguinte maneira: como uma força por unidade de massa vezes a massa, onde esse F aí é uma força por unidade de massa. Por que você escreveu dessa maneira? Por que você não? Por que o artigo escreveu dessa maneira? Pense que quando você está fazendo uma análise atlética, você não quer saber como que você está fazendo força para uma pessoa pesada, leve, magrinha, não. Você quer saber uma força por quilo. Então, uma pessoa obesa,
ela pode ter uma massa grande, mas ela é uma massa pouco eficiente. Então aqui esse parâmetro F, que é o que nós queremos saber, ele é a unidade de força por massa, ou seja, quantos newtons a sua perna consegue gerar por quilos do seu corpo. Escrevendo agora o diagrama de forças, você tem aqui a sua força de propulsão e aqui a sua força viscosa. Isso não está parado, está em movimento. Você tem aqui uma certa velocidade e você pode escrever isso aqui como Fm menos sigma mv, isso igual a massa vezes aceleração, que é igual a massa dv dt. Qual que é a vantagem de escrever a força em unidade de massa? Que você pode agora cortar as massas e você tem uma equação dv dt que é igual a 1F menos 1 sigma V. Se você não tivesse resistência do ar, o que ia acontecer ali? Tranquilo, né? dv dt igual a C igual a F vai ser uma constante, que é a aceleração sua. Mas você tem uma força de resistência do ar que não é uma constante. Ele depende, quanto mais rápido você corre, maior é a resistência. E aí você lembra também que a velocidade você pode escrever como dx dt, não pode? Então essa equação aqui, ela fica derivada de dx dt igual a uma constante menos sigma, que é o V, dx dt também, né? E o que é uma derivada de uma derivada? Duas derivadas. Não é? Então é uma derivada segunda da função x em relação ao tempo. Mais sigma dx dt menos f igual a zero. Qual que é a solução que nós temos aqui para isso? Solução da equação diferencial. Se essa aqui é a solução, para um tempo igual a zero, vamos começar, né? X igual a zero. Para um tempo igual a infinito, e o que é infinito aqui? Quando o tempo infinito vai ser mais ou menos 10 segundos. Nem isso. Você já vai ter o que? O seu x de t igual a um f sobre sigma t mais f sobre sigma ao quadrado e essa equação você já conhece, não conhece? X igual a x0, não, x igual a v0 t mais um x0 ali, né? Linear. E o termo, essa equação, ela gera, a única diferença que você tem aqui é que o seu x de t, em função do tempo, ela vai não ser uma reta assim. Essa parte linear, ela surge depois de um tempo, tá? Então, vamos colocar aqui em azul. Essa curva em azul é esta equação aqui. E se você pegar agora uma rosinha, e a rosinha ela vai ser uma reta aqui,
Essa reta rosinha é a parte linear. E azul você tem um termo linear mais exponencial. Para vocês conseguirem tirar alguma coisa disso, qual que é a solução aí? Vamos colocar aqui como meta. Para treinar um atleta. Primeiro, mensura o deslocamento x em função de t, que seriam os pontos discretos que eu coloquei. Ajusta a equação. A equação x de t, que é esse f sigma t mais f sigma quadrado 1 sobre e sigma t menos 1. Ajusta essa equação e o que você obtém com isso? Os parâmetros. Obter do ajuste. Ajusta e você obtém os parâmetros de... Obter do ajuste, né? Obter esse F e o sigma. O que é o F? É a força. O que é o sigma? É uma constante da resistência, né? Isso aqui parece política, né? Quanto maior o sigma, pior é. Quanto maior o F, melhor é. Por exemplo, para uma pessoa comum, não atleta, nós temos um F de 5,2 newtons por quilos e um sigma de 0,72 segundos na menos 1. Para um atleta, o nosso F ele pode ser, por exemplo, de 10 newtons por quilo e o seu sigma sobe um pouquinho também, 0,9 segundos. Então, se vocês não tiverem muito futuro como físicos médicos, vocês podem pegar essas equações e sair treinando atleta. Vocês conseguem observar quão rápido é essa curvatura na corrida do Bolt aqui. A distância em função do tempo, ela está aqui, ó, aquela parte não linear. E depois de 2 segundos já é linear. Só para finalizar o assunto, pessoal, nessa mesma figura, parece, né, que o deslocamento ele é linear, né, depois dos 2 segundos. Velocidade constante, não é? Só que o gráfico de baixo, vocês estão observando lá que a velocidade não é constante. Ela cresce rapidamente para 10 metros por segundo em 2 segundos, né? Depois ela chega até uns 12, 13, sobe 10, vai decaindo lá em 7 segundos, sobe mais um pouquinho, 8 segundos, depois decai mais rápido em 10 segundos. Mas oscila em torno de 10. O terceiro gráfico mostra a aceleração. Como está parado no começo, rapidamente ela começa alto, né? Vai de 0 para um valor. E lá está marcando 7,5 ou 8 metros por segundo quadrado. Logo no primeiro segundo, você já está a 3, 2,5, 3 metros por segundo quadrado.
Depois de 4 segundos, você já está quase zero de aceleração. Em 5 segundos está negativo. Aí você puxou o freio de mão já. Você puxa o freio de mão, que está freando, né? Tipo assim, ganhou a corrida, né? Então você está só administrando o tempo. Não é? O cara está freando, não, né? Aqui, ó, aceleração 0. Aqui em 4 ele começa a frear. Aceleração negativa. E continua negativa até aqui. Aí dá um positivo, aqui assim, um valor positivo. E depois negativo novamente. Por quê? Por que ele freia? É que o corpo não consegue manter essa aceleração por tanto tempo assim. Mas por que não consegue manter a aceleração por muito tempo? Então ele dá uma passada lá, né? Tá, falta potência, né? Quer dizer, potência. Mas ele chegou a manter uma aceleração de positiva, vamos falar assim, né? 2, 3, que por um bom tempo, a metade da prova quase. Por que ele não consegue mais? Acabou a energia. Provavelmente ele... Lembra aquela potência pico em relação ao tempo que você consegue aplicar? Talvez aquela potência que você não consegue manter por 10 segundos, você consegue manter por 5 segundos só. Isso é uma coisa, provavelmente. Mas a segunda coisa é que a velocidade sua é maior. Tá vendo? Você atingiu 10 metros por segundo, então surgiu o que aqui? Uma força resistível. E essa força resistível está fazendo muito mais efeito dos 4 segundos em diante do que antes dos 4 segundos. Então, além de acabar a energia, depois dos 4 segundos, aquela força não está deixando de correr muito, não. E aí, essa soma das duas forças está deixando você diminuir a velocidade. Quando diminui a velocidade, a conta que você faz a aceleração fica negativa. Certo? Chega por hoje. É isso.